melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. O nome da palavra desta noite é: a nossa mente necessita estar preparada para reinar e governar. Nós fomos criados para reinar e governar. Nós fomos feitos por Deus para este propósito. Apóstolo, eu não tenho governado nada. Se você não tem governado nada, eu venho anunciar para você que você nasceu para reinar e governar sobre a terra. E esse é o propósito da sua vida. Por isso, a tua mente, ela não pode roubar o verdadeiro propósito da tua vida, porque a tua mente vai dizer para você sempre que não há possibilidade, que não há condições, que não há clima, que não há possibilidades, e que é impossível que você possa reinar ou governar sobre qualquer coisa. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro propósito para o qual nós nascemos é para reinar e governar. Eu quero te dizer que Paulo disse à igreja de Coríntios que nós necessitamos ter a mente. Olha o que está escrito, 1 Coríntios, não é Crônicas, meu amor, é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem está te instruindo? Quem está te orientando? Quem está te dando conselhos? Esta foi uma palavra que o próprio Jesus perguntou, que nós estamos ouvindo conselhos e orientações e direções de quem? Quem é o seu mentor? Quem é o seu instrutor? Quem é aquele que está orientando a tua mente, a tua vida? Esta é poderosa porque a partir do momento que você conhece a mente, você sabe que você precisa se aproximar o máximo possível à mente de Cristo. Diga comigo, a mente de Cristo. E quando nós transformamos a nossa mente para a mente de Cristo, nós vamos ter as atitudes e as decisões que Cristo tinha. O propósito da minha e da sua vida é chegarmos à estatura do varão perfeito, chegar a ter a mente de Cristo. E é por isso que é fundamental nós estarmos conectados com Deus, nós termos intimidades com Ele, estarmos ligados nele para ter uma dependência total de Deus. Diga comigo, dependência. Se nós não temos dependência de Deus, nós jamais vamos entender como Deus funciona. Agora, como que nós podemos ter intimidade com o Pai? Como que nós podemos ter relacionamento com o Pai, se nós não permitimos que a nossa mente seja completamente transformada pela mente de Cristo? Se nós não recebemos nenhum tipo de influência? Por isso que eu e você estamos enfrentando problemas, lutas, tribulações, angústias, depressões, tristezas. Por quê? Porque nós precisamos olhar aquilo que está dentro da nossa mente. Você precisa examinar diariamente, semanalmente, mensalmente, os teus pensamentos, os seus raciocínios, aquilo que você vem pensando, aquilo que você vem imaginando, porque a minha mente e a sua mente, ela sempre está disposta a ouvir uma voz natural. Diga comigo, uma voz natural. Diga bem forte para você, uma voz natural. E a voz natural sempre vai falar de coisas naturais para você. E sabe o que é a voz que você vai ouvir na tua mente? É a crise está forte, o problema está grande, a crise está violenta, o preço está aumentando,
o dólar está subindo, o supermercado está uma loucura. É ou não é isso que nós ouvimos diariamente na nossa mente? É ou não é a nossa preocupação com aquilo que nós estamos vivendo? Só que nós vivemos todas as crises, todos os planos que já passaram, nós continuamos vivos e nós não morremos por isso. Por quê? Porque nós necessitamos deixar de ouvir a voz natural. Olha o que Paulo disse. O homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que eu estou dizendo isso para você? Como que você quer compreender a Deus ouvindo uma voz natural? Como que você pode entender as coisas de Deus se você está vendo as coisas com uma forma natural, com a visão natural? A palavra do Senhor está dizendo que nós necessitamos ter uma outra mente, a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente sobrenatural, não é uma mente natural. A obediência, a submissão à palavra do Senhor nos leva a ter uma vida com Deus, e é esta vida com Deus é que as loucuras acontecem. Diga comigo, loucuras. A palavra está dizendo para mim e para você, porque parecem loucura. Se você andar pela economia do mundo, você vai ficar pirado. Então você tem que fechar os olhos para a economia do mundo e andar na economia de Deus, porque na economia de Deus as coisas são possíveis, porque o impossível começa a se tornar possível. É importante que você entenda que quando Lúcifer foi colocado na terra, ele queria governar a terra sem a participação divina. Ele achou que ele era autossuficiente, e aí que ele quebrou a cara, porque Deus tinha dado muitos requisitos a ele. Ele era um verdadeiro adorador, ele era um dos líderes, só que ele teve em seu coração ser maior do que Deus, e aí tudo aquilo que Deus havia entregue para ele, ele perdeu. Por quê? Porque não há possibilidade de nós reinarmos e governarmos na terra sem a interferência divina. Não há possibilidade de você viver uma vida de Deus sem que você ande pelo Espírito. O que tem acontecido ultimamente é que 99% do povo de Deus quer caminhar na vida com Deus, mas de uma forma natural, e aí as coisas não têm dado certo, porque as coisas de Deus são sobrenaturais e não naturais. Olha o que diz o próximo texto, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e eu falei sobre isso no domingo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra, quando não tem a presença de Deus, ou quando não tem a presença dos homens de Deus, ela fica sem forma e vazia, porque a Bíblia diz que a terra jaz no maligno. Quem pode influenciar a terra para sair dessa posição sou eu e você, porque nós temos o Espírito do Cristo dentro de nós. Nós podemos mudar essa situação. Não existe a presença de Deus na terra se o homem não estiver cheio do Espírito Santo. É fundamental que você entenda que há necessidade de ter uma conexão com Deus, há necessidade de ter uma dependência de Deus, porque o homem só pode fazer aquilo que Deus já fez.
Você se lembra quando Jesus disse: eu faço aquilo que eu vi meu Pai fazendo? Por isso que eu e você, nós temos que fazer a mesma coisa que Cristo fazia, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos herança, herdeiros desta terra. E assim como Jesus veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus Pai, Ele nos fez como Cristos de hoje, e nós somos herdeiros, governantes dessa terra, somos embaixadores dessa terra, e é por isso que nós necessitamos fazer aquilo que Ele fazia. Assim como Ele fez tudo que o Pai o ensinou, nós necessitamos fazer tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso Ele nos deixou escrito, porque Deus nos criou como imagem e semelhança dEle. Olha o que está escrito, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem como a imagem e a semelhança de Deus. E Ele deu uma ordem para mim e para você. Como nós somos imagem e semelhança, se você estudar o que é uma imagem, o que é uma semelhança, você vai ver que você é muito próximo de Deus. Ah, isso aí é uma loucura, apóstolo. Mas é uma loucura mesmo. A Bíblia diz que eu e você somos imagem e semelhança de Deus, e Ele deu uma ordem. Qual é a ordem que Ele deu? Domine, governe a terra, influencie a terra com aquilo que eu coloquei dentro de você. E Ele disse: domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre o gado, domine sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele só não deu a autoridade de nós dominarmos uns sobre os outros. Sabe por quê? Assim como eu sou rei, você, Marcelo, é rei. Assim como eu tenho direito, você também tem direito. Cada um de nós temos os nossos direitos em Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança dEle, e temos esse poder dentro de nós de reinar e governar. Por isso é importante que você entenda que há uma posição de governo na terra. Diga comigo: posição. Esta posição que Deus quer que nós voltemos ao original. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem na terra para dominar e reinar sobre a terra. E o homem, quando não tinha pecado, ele estava senhor da situação. E o que aconteceu? Quando ele pecou, ele perdeu toda a autoridade, todo o domínio que ele tinha. Quando nós estamos debaixo do pecado, nós não temos mais autoridade, nós não temos mais domínio, nós não conseguimos mais governar e reinar sobre nada. Por quê? Porque nós estamos debaixo do jugo do pecado. É por isso que é importante que vocês entendam que não existe possibilidade de governo e de reino sem a presença do Espírito Santo. Não há possibilidade. Paulo disse à igreja de Corinto, eu quero voltar a repetir novamente, põe ali, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele está dizendo para mim e para você, todo acontecimento necessita ser discernido no Espírito, não de forma natural, mas de uma forma sobrenatural. Porque nós queremos ficar vivendo no natural? Se você não nasceu para viver no natural, você nasceu para viver no sobrenatural. Quando você vive no natural, você está vivendo uma vida medíocre, uma vida limitada, uma vida de escassez, de miséria, uma vida enferma, uma vida doente. Mas quando você vive no sobrenatural de Deus, você vive exatamente aquilo que Deus disse que você é. Você seria a própria manifestação da glória dele nesta terra. Por isso é importante que você entenda que você está na terra para manifestar esta glória,
para manifestar esse poder. Você lembra do que Paulo disse à igreja de Roma? Olha o que ele disse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele disse: porque eu tenho por certo, diga comigo, eu tenho por certo. Se você tiver essa segurança que Paulo tinha, você vai estar tremendamente abençoado. Eu tenho para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O que você está vivendo não é a realidade que Deus tem para você. A realidade foi o sonho que a profeta teve essa noite. Depois vocês perguntam para ela. O que é isso? É importante você entender que Paulo estava dizendo que ele tinha segurança, que ele não podia viver uma vida no natural, mas sim no sobrenatural. Esta vida no sobrenatural é que está por ser revelada para você. Deus quer revelar a vida que Ele tem, uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida de glória, uma vida tremenda, uma vida cheia da unção e do testemunho dEle. Isso que é muito importante nós entendermos. Ele quer treinar você, diga comigo, treinar para coisas grandes e para coisas poderosas. Diga comigo, Kaique, coisas grandes e poderosas. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, você começaria a dar piruleta no ar a partir de agora. Sabe por quê? Porque você entenderia as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Deus quer revelar os seus propósitos. Deus quer revelar os seus planos para mim e para você. Quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a caminhar numa nova dimensão. Olha o que diz a palavra. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos, ali diz pensamentos, na minha Bíblia diz planos de paz. Na minha Bíblia diz planos para vos dar o fim que vocês estão esperando. A minha Bíblia diz projetos. A minha Bíblia diz planos. Deus tem um plano preparado para mim e para você. E por que o profeta Jeremias falava isso? Sabe por quê, pastor Marcelo? Porque fazia 70 anos que eles estavam debaixo da escravidão. Fazia 70 anos, Marcelinho, que eles estavam presos no cativeiro. E eles já não acreditavam mais que Deus podia mudar a história deles. E o que tem acontecido nos dias de hoje, Roberta? A mesma coisa. Nós não acreditamos que Deus pode mudar a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que você nasceu para caminhar em novidade de vida. As boas novas do reino de Deus chegou para que eu e você possamos caminhar nela. O problema é que a minha mente e a sua mente, ela nos paralisa. Ela fala para você: não tem jeito, a minha situação, o meu problema, a minha limitação, eu não tenho dinheiro, eu não posso isso, eu não posso aquilo. É isso que você ouve 24 horas da boca dos crentes. E se uma liga para a outra, fala assim: não, eu não aguento mais viver sem dinheiro. Sabe por quê? Porque não sabe que ela tem a chave do cofre. E aí continua murmurando a vida inteira. E às vezes passa 10 anos, às vezes passa 20, às vezes passa 30 anos. E as pessoas continuam declarando a derrota de vez da vitória.
continuam falando aquilo que não é a verdade para a sua vida, achando que somente um ou outro vai ser abençoado. Mas eu pergunto para vocês: Deus faz acepção de pessoas? Ele tem filhos prediletos? Ele não faz acepção de pessoas. Esta bênção está disponível para todos aqueles que creem. Então a única alternativa que nós temos é crer. A coisa está feia? Continua crendo. A coisa está difícil? Continua crendo. O problema está grande? Continua crendo. E sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai se manifestar de forma poderosa. Tanto é que depois dessa palavra, olha o que o Senhor disse, Romanos 8, versículo 19: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Deus, ele está sentado, dizendo assim: Júnior, estou esperando você manifestar a minha glória. Vira para o Vicente e fala: Vicente, estou esperando você manifestar a glória que eu coloquei dentro de você. Há algo que Deus colocou dentro de cada um de nós e que necessita ser manifestado. Agora, se nós confessamos derrota todos os tempos, só problemas. Eu já disse aqui neste local, nós não nascemos para ser repórter, porque o repórter anuncia aquilo que está acontecendo, mas o profeta, ele profetiza aquilo que é a realidade para a sua vida. Essa que é a verdade. A ardente expectativa do Criador aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus está treinando você para manifestar algo muito maior. Deus está treinando você para lançar fora o natural e colocar dentro de você o sobrenatural. Por isso que você está sendo treinado. Por isso que as coisas ainda não aconteceu. Mas aquele que é espiritual, olha o que acontece com ele. Aquele que é espiritual, diga assim: aquele que é espiritual, ele discerne. Ele tem um discernimento bem de tudo, e ele sabe que de ninguém é discernido. Por quê? Porque aquele que não consegue discernir não é um homem espiritual. Ele vai caminhar sempre no natural. O inimigo da tua vida sempre vai mostrar para você as suas circunstâncias externas. O inimigo da tua vida, que veio para matar, roubar e destruir. Mas aquele que preparou você, aquele que projetou você, aquele que planejou você, sempre vai mostrar você em uma forma espiritual, porque na forma espiritual todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E eu quero perguntar: você crê? Você crê que Deus pode mudar a história? Porque se você não crê, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar escravo a vida inteira. Agora, se você crê, Deus pode revolucionar nesta noite, amanhã, a semana que vem. Deus pode abrir uma porta e algo sobrenatural começa a acontecer de forma gloriosa. Eu prefiro crer, independente da circunstância, do que continuar vivendo uma vida escrava, miserável. Por isso que é importante que você entenda que os projetos e os planos de Deus necessitam ser discernidos no teu espírito e não na tua mente natural. Por isso que é fundamental que você entenda aquilo que Deus está fazendo. Por isso que é fundamental que você abra a tua boca e você declare e decrete aquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Porque quando você está declarando e decretando, você está ativando o sobrenatural de Deus na sua vida. Agora, quando você está confessando derrota, quando você está contando problemas, quando você está dizendo para outro: eu estou na prova, você vai continuar na prova há muito tempo.
e não vai sair da prova, e vai continuar no deserto. Você pode ouvir o testemunho do Kleber. O deserto não é para você ficar muito tempo, é uma passagem até que você chega numa dimensão maior. E por que eu estou te dizendo isso? Porque todas as coisas que estão acontecendo com a tua vida é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Paulo é um exemplo. Olha o que Paulo disse: eu sei estar abatido, e eu também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como ter abundância, como a padecer necessidade. Por quê? Ele estava treinado a viver no processo, como está dizendo a profeta. Ele estava preparado a viver na escassez e na abundância. Quando ele estava na escassez, ele profetizava a abundância que ia vir. E quando ele estava na abundância, ele só dava glórias a Deus e aleluia por aquilo que ele estava usufruindo. Porque ele sabe que era um projeto de Deus na vida dele, e ele estava glorificando, porque ele aprendeu a viver na escassez e também na abundância. Mas ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam a Deus, e que tudo isso era para a glória de Deus. Fala comigo: eu necessito ter uma mente vitoriosa. Porque a tua mente é aquilo que você declara, a tua mente é aquilo que você fala, e você precisa policiar o que nós temos falado, porque 99% dos cristãos têm falado apenas derrotas e não vitórias. Comece a abrir a tua boca e comece a construir um alvo, comece a construir um objetivo, comece a construir uma meta, e o Espírito Santo vai fazer com que você atinja a tua meta. A maior batalha está dentro de você. O maior inimigo é a tua própria mente, aquele que te arrasta para baixo, porque a tua mente só mostra coisas naturais. E como que você vai ver o sobrenatural se você tem uma mente natural? Por isso é importante que você fale como Paulo dizia: eu ando por fé e não por vista. Eu não caminho por aquilo que eu estou vendo, mas sim por aquilo que eu creio. A minha situação está difícil, aleluia, glória a Deus. Eu vou vencer, porque o Senhor já venceu, e na cruz do Calvário foram cravadas todas as minhas dívidas, todas as minhas enfermidades, todas as minhas batalhas, e assim como Ele venceu, eu também já venci. Isso muda toda a tua história. Por isso a tua mente necessita entender qual é o propósito da sua criação. A tua mente necessita entender que você é embaixador de Cristo. Olha o que diz a palavra, 2 Coríntios 5:20 diz assim, 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Se você não sabe o que é ser um embaixador, eu quero te pedir, por favor, você vai no Google, escreve ali, ser embaixador. Quais são as qualidades do embaixador? Quais são os direitos do embaixador? E você vai ficar impressionado com a autoridade que você tem, com aquilo que você é, porque você representa nada menos, nada mais que um governo celestial. Você não representa um governo natural, mas você representa um governo sobrenatural. A cor do teu passaporte é diferenciada. Qual é a tua missão? Qual é a tua função? E ali você vai ver que está escrito: olha, como se Deus por nós rogássemos, rogamos pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A minha função, é a tua função, é fazer com que as pessoas
venham nos eventos que nós fazemos aqui, para que elas sejam reconciliadas com Deus. Quando nós falamos para vocês que nós queremos que vocês convidem as pessoas, é porque o propósito da nossa vida é fazer com que as pessoas estejam reconciliadas com Deus. Cada pessoa que você traz, você cobre uma multidão de pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que cumprir o ID. O que é fazer o ID? Eu quero ir para a África, eu quero ir para Angola, para a Mongólia, mas tem um monte de gente na sua rua que está dependendo de você abrir a boca, e você quer ir para lá, sendo que você não cumpriu o papel aqui. Eu já falei para minha família toda, mas ninguém quer. Se a sua família não tem, glória a Deus por isso. Então fale com a vizinha da esquerda, da direita, da frente, de trás, do lado. Alguma pessoa com certeza absoluta vão querer te escutar, porque o propósito da sua vida e da minha vida é fazer com que nós usemos as ferramentas espirituais que Deus nos entregou. Que ferramentas são essas? As ferramentas para a expansão do governo do reino de Deus sobre toda a terra. Eu e você fomos chamados para cumprir este propósito. A minha função e a tua função é usar as ferramentas do reino de Deus. Que ferramentas são essas? Ferramentas onde nós vamos influenciar pessoas com aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. E aí verdadeiramente nós vamos ver que tudo isso que nós estamos passando é uma momentânea tribulação. Olha o que diz a palavra, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tudo que você está passando, tudo que você está sofrendo, tudo que você está sentindo na sua carne, é para a glória de Deus. Deus está permitindo que você viva uma vida, não com a tua mente natural, mas com a tua mente sobrenatural, até atingirmos a mente de Cristo, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Este é o propósito. Por quê? Eu pergunto a você, nós já pensamos como Cristo pensa? Nós já agimos como Cristo age? Nós já fazemos como Ele faz? Nós já agimos como Ele age? Não, nós estamos muito longe disso. Por isso que nós necessitamos aprimorar as ferramentas que nós estamos utilizando, para que nós possamos verdadeiramente viver uma vida de vitória. Não permita que a tua alma te domine, não permita que os teus sentimentos te governem. Os sentimentos são da alma, os sentimentos são da tua mente natural, e quando você elimina os teus pensamentos naturais, ela jamais vai te manipular. Hoje o que tem acontecido é que a tua mente está te manipulando. O maior problema que existe na face da terra, onde as pessoas procuram os psicólogos, os psiquiatras, porque a nossa mente fala muita besteira para nós, todo o tempo. E hoje, nós sabemos que a doença do século, ela está na mente. Nós sabemos que nós necessitamos recuperar o domínio da nossa mente, não da natural, mas da sobrenatural, para entendermos por que nós vamos realmente reinar e governar. E para terminar, eu quero que você leia isso. Olha o que está escrito. O que está escrito ali? Está escrito ali. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e as coisas que o olho não ouviu são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Na verdade, Deus tem algo glorioso. As coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que o amam.
O Cláudio fez até uma música com este versículo, dizendo para nós que há coisas extraordinárias para que nós possamos governar e reinar sobre a terra. As coisas tremendas que Ele preparou, as coisas sobrenaturais que foram preparadas. Por isso, nós precisamos caminhar debaixo da palavra profética que foi dada pela profeta Soraya, que Deus tem coisas extraordinárias preparadas para nós. Coisas sem limites. Ou você pensa que nós falamos aqui como tagarela, ou nós falamos aqui sem responsabilidade? Não, nós falamos aquilo que o Espírito nos impele a falar, nos motiva a falar. Nós falamos aquilo que o Espírito quer que nós falamos. Por isso, não priorizem as coisas, não priorize os seus pensamentos, mas busque verdadeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Se você quer ter sucesso, priorize o reino de Deus. Nós falamos que priorizamos o reino de Deus, mas quando o tempo vira, o tempo fica frio, as pessoas já não conseguem sair das suas casas e estar buscando o reino de Deus. Começou a chover, piorou. São férias, eu quero ir passear, piorou. Por quê? Porque não existe esta palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça do reino. Não existe comprometimento com o reino, e depois as pessoas querem ver a glória de Deus, querem ver a manifestação do poder de Deus, querem ver as bênçãos de Deus, sendo que elas estão mentindo para si mesmas. Não existe prioridade no reino, não existe intenção de servir a Deus, de agradar a Deus, e queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus cuide de nós, queremos que Deus abra as janelas do céu, mas nós queremos apenas servir a Deus de forma manipulada, de forma interesseira. Queremos barganhar com Deus, não queremos ser verdadeiros, espontâneos para o Senhor. Que essa seja uma reflexão. Que mente você está tendo para reinar e governar sobre a terra? Qual é a mente que você está produzindo dentro de você? Que você possa refletir nesta noite, que você possa abrir o teu entendimento nesta noite e dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, da minha família. Eu não tenho ensinado a minha esposa, o meu marido, eu não tenho ensinado os meus filhos a caminhar na dependência tua, mas eu quero que o Senhor me abençoe. E Deus, pela infinita misericórdia dele, Ele te dá o ar para que você respire, Ele te dá saúde, Ele te dá paz, Ele te dá casa, Ele te dá carro, Ele te dá tantas coisas. Pela infinita misericórdia e graça do Senhor. Feche os teus olhos, fale com Deus. Deus, que a minha vida a partir desta noite seja uma vida completamente diferente, e que eu verdadeiramente, Senhor, possa entender o que é ter a mente de Cristo, o que é viver a vida de Cristo dentro de mim. O melhor caminho